Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta, segunda aula do nosso curso de questões comentadas do CESP. Reforço para você, venha para esse curso se você já tiver estudado pelo menos uma vez a matéria. Não caia na besteira de vir estudar um curso do zero de questões comentadas, que ele é bem mais intenso, ele é bem mais objetivo, bem mais rápido, se você ainda não teve contato. Tema da nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre instrumentos de planejamento e orçamento, previstos lá no artigo 165 da Constituição Federal. Beleza? Sem mais enrolação, vem comigo aqui. Olha só, vamos lá. Então, como eu sempre falo para vocês, antes, faça aqui o convite para você me seguir no Instagram. Não tem Instagram, pode vir no Facebook. Se não tem Facebook, você pode mandar seu e-mail também. Instagram e o Facebook são são caminhos mais rápidos, mas você poderá, sem nenhum problema, mandar aí sua dúvida, sua crítica, sua sugestão de melhoria para os nossos cursos aqui, no Professor Vinícius Nascimento. Então, fica o convite para vocês. Aí, mais uma vez, reforço aí meu histórico no mundo dos concursos, mas eu já falei isso na aula 1, é só para constar no nosso script aqui. Vamos lá, primeira questão aí já, analista SLU do DF. Cada um dos poderes da União, quando ele fala poderes da União, você já tem que lembrar lá do artigo 2º da Constituição, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um dos poderes deve encaminhar ao Legislativo o projeto próprio de plano plurianual até 8 meses e meio antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Questão aí totalmente errada. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que ele está falando, ele está falando do PPA, certo? O plano plurianual é o instrumento de médio-longo prazo. Você pode se deparar com qualquer uma dessas afirmações. Ou é médio ou longo prazo, jamais curto prazo, tá? Então, o PPA, ele é de médio ou longo prazo, tá? Já vi essas duas expressões em prova consideradas corretas, então não pode aparecer curto prazo, beleza? Segundo ponto do PPA, que você tem que lembrar, o envio, tá? Sempre pelo chefe do executivo, tá? Chefe do executivo, beleza? Projeto de lei de iniciativa privativa do executivo. Apesar da Constituição falar em privativo, tá? Apesar da Constituição falar em privativo, quem já estudou direito constitucional sabe que há uma diferença quando a Constituição fala em privativo e exclusivo, beleza? Em tese, lá no direito constitucional, você estuda que competência privativa é aquela delegável e a exclusiva é aquela indelegável. Na Constituição, com relação às leis de planejamento e orçamento, o PPA, LDO-LOA, apesar da Constituição deixar claro que é uma competência privativa, você deve encarar essa competência como exclusiva, não pode ser delegada, sempre vai ser de autoria do chefe do Poder Executivo. Mas, Vinícius, eu já estudei que os outros poderes possuem autonomia, o Legislativo, o Judiciário, os órgãos independentes também têm autonomia, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Ok, resguardada a autonomia, a iniciativa ainda é do chefe do Executivo. Então, cabe a esses poderes e a esses órgãos independentes encaminharem suas propostas ao Executivo para que ele faça a consolidação e elabore o projeto da lei orçamentária. Então, mesmo tendo autonomia para elaborar seu próprio orçamento, os demais poderes, Legislativo, Judiciário e os órgãos independentes, TCU, no caso do Governo Federal, Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público, eles já têm autonomia, mas a competência ainda é do chefe do Executivo, beleza? E vamos lá. E, lógico, o envio do projeto até 4 meses antes do fim do exercício financeiro, tá? Exercício financeiro e aprovação até o encerramento
da sessão legislativa ordinária. A sessão legislativa ordinária é o período de funcionamento ordinário do Congresso Nacional. Quando a gente fala em funcionamento ordinário, eu estou pensando aqui funcionamento normal. Lógico que o Congresso Nacional ele pode ser acionado, vamos dizer assim, a qualquer dia do ano. Mas existe um período que é o funcionamento regular, que os trabalhos legislativos ocorrem de forma ordinária, de forma normal, vamos dizer assim. E aí o encerramento da sessão legislativa, tá? Vou até colocar aqui para você, ó. Deixa eu botar aqui, ó. O encerramento ele ocorre, para fins de curiosidade, dia 22 de dezembro. Então, dia 22 de dezembro é o último dia que os parlamentares, deputados e senadores trabalham de forma ordinária no Congresso, beleza? Então, esse pequeno resumo a gente já mata, né? Cada um dos poderes deve encaminhar projeto próprio? Não. Não há projeto próprio de PPA. É até 8 meses e meio? Não. Até 4 meses antes do fim do exercício financeiro. Tá? Então esse item aqui está errado. 8 meses e meio nós vamos ver que é um prazo focado na lei de diretrizes orçamentárias, mas que a gente vai ver em outras questões para frente. Então, primeiro ponto aí, primeira questão, item errado. Segunda questão, procurador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O PPA, o Plano Plurianual, traça o planejamento de longo prazo, aquilo que eu falei, ó, nunca de curto prazo, médio ou longo, tá? Estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas correntes e para as despesas relativas ao programa de duração continuada. Gabarito errado. Vamos ver aqui então. Qual é o papel constitucional primordial, principal? O PPA possui várias atribuições na Constituição, mas existem papéis primordiais, beleza? Então, primeiro aqui, ó, vamos colocar aqui, tá? O PPA, ele é um instrumento legislativo, tá? PPA, ele vai ser responsável por estabelecer o que a gente chama de DOM, tá? DOM, diretrizes, objetivos e metas, tá? A gente fala DOM, ó. Estabelece o DOM. Diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital, tá? Despesas de capital. Então, quando ele fala meta para as despesas correntes, aqui já está um erro grave, tá? Despesas de capital e outras decorrentes decorrentes. Então, pode conter despesa corrente no PPA? Pode, mas as diretrizes, objetivos e metas são para as despesas de capital, principalmente obras públicas, tá? Principalmente obras públicas. Então, o PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras decorrentes e os chamados programas de duração continuada, que são programas, né, que envolvem aí um período considerável de sua realização. Então, programa de duração continuada não há prazo mínimo. O que é duração continuada? Não está na Constituição esse conceito. Então, você vai levar porque são programas que não possuem prazo determinado de finalização. Então, é isso que o PPA estabelece. Essa é uma das competências, tá, que está prevista no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? Então, o que a gente vai estudar hoje está basicamente no artigo 165 da Constituição. Beleza? Então, é longo prazo? É longo prazo. Estabelece diretrizes, objetivos e metas, estabelece o DOM para as despesas de capital e outras decorrentes para as despesas dos programas de duração continuada. Então, o erro dessa questão é só aqui corrente, não é despesa corrente, mas despesa de capital. Vamos lá, próxima questão aí. Analista, Ministério Público, TCE Pará. O envio do PPA para o Congresso Nacional, conforme previsto na Constituição, é competência privativa. Aquilo que eu falei, ó. A Constituição deixa expresso que é privativo.
mas você vai levar para sua prova que a competência ela é exclusiva e, logicamente, quando a gente fala em Congresso Nacional e Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo é o presidente da República. Beleza? Vinícius, e se o presidente não enviar? Primeiro que ele vai estar incorrendo em crime de responsabilidade. Então, o não envio dos projetos de PPA e LDO-LOA no prazo estabelecido pela Constituição, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Então, lá no ADCT, que você vai encontrar esse prazo, se não me falha a memória, artigo 35 do ADCT, tá? Você vai encontrar esses prazos. Por quê? Porque os prazos de envio, a forma de elaboração, o seu conteúdo, a Constituição diz que vai estar constante em uma lei complementar. Isso a Constituição fala no artigo 165, parágrafo 9º. Então, na Constituição, lei complementar estabelecerá regras gerais sobre finanças públicas, elaboração, envio e aprovação do PPA, LDO e LOA. Essa lei não foi aprovada ainda, tá? Ela não foi elaborada e nem aprovada. Quem faz o papel de tampão dessa lei que a Constituição exige é a Lei 4.320, mas a Lei 4.320 não traz nenhum prazo. Aí o que o ADCT fala? Enquanto não for editada a norma do artigo 65, parágrafo 9º, os prazos serão esses. Aí ele fala lá os prazos. Então o prazo da Constituição Federal, o prazo de envio do PPA é constitucional, assim como LDO e LOA. O não envio dentro do prazo incorre em crime de responsabilidade. Então, o presidente da República, que se não enviar até 4 meses antes do fim do exercício financeiro, ou seja, até 31 de agosto, comete crime de responsabilidade. Beleza? E como é que fica, Vinícius? No caso do PPA, não há previsão constitucional do que acontece. Mas no caso da LOA, da Lei Orçamentária Anual, existe uma previsão constitucional que, se a LOA não for enviada, considera-se o orçamento vigente devidamente corrigido pelos índices oficiais de preço. Com relação à PPA, a Constituição não fala nada. Então, a gente tem um vácuo constitucional. Se não enviar o PPA, crime de responsabilidade. Mas aí como é que fica? A Constituição não fala nada. Beleza? Não, mas pode. Por que não considera útil? Porque, geralmente, pessoal, a gente está em outro governo. Tá? Mas em caso de reeleito, esquece a situação da reeleição. De um mandato para outro, tá? De um mandato para outro, geralmente troca o governo. Então, quando troca o governo, as diretrizes, objetivos e metas também trocam, porque vence a eleição, né, um plano de governo. E esse plano de governo vai ser materializado no PPA. Então, a Constituição não fala nada por enquanto. Beleza? Vamos lá. Volta para cá. Próximo aí, analista TJ Amazonas. Olha só. No âmbito do PPA, meta corresponde ao atributo de programa que declara os meios capazes de viabilizar os objetivos estabelecidos. O pacto entre entes federados e a integração de políticas públicas. Errado, pessoal. Meta não significa isso. Tá? Meta, dentro do PPA, é o desdobramento. Tá? Meta corresponde ao desdobramento do objetivo. Então, quando ele fala que é um atributo de programa, cuidado, porque até era no ano de 2019, você tinha o PPA anterior, que era o 2016-2019. Hoje nós estamos, né, diante de um PPA novo, que é o 2020-2023, inclusive com algumas atualizações a respeito do conceito de programa e tudo mais. Tá? Isso daqui, pessoal, segundo o PPA, não seria a meta, mas seria a iniciativa. Tá? Isso está dentro do manual de elaboração do PPA. Então, não é a meta que corresponde ao atributo de programa, mas sim a iniciativa. Beleza? Que justamente viabiliza os objetivos estabelecidos e o pacto entre os entes federados de melhoria das condições sociais. Beleza? A meta, então, pessoal, estaria relacionada, tá, mais ao desdobramento do objetivo, ao detalhamento, por exemplo, em números, inclusive, tá? Em números sobre quantos hospitais. O objetivo é melhorar a saúde, mas a meta, construir hospitais, quantos hospitais, melhorar leitos. Então, a meta a gente poderia até chegar num valor quantitativo, beleza? Vamos lá. Auditor de controle interno, CGM João Pessoa. Vamos lá.
No âmbito do PPA, as metas devem expressar as escolhas de políticas públicas para a transformação de determinada realidade. Cuidado, pessoal. Quando você escolhe um objetivo, isso não é meta. Escolhe uma política pública para transformar uma realidade, isso aqui não é meta. Isso aqui é o quê? É um objetivo. O objetivo expressa a escolha de políticas públicas para mudar a realidade. Tá? E a meta é o quê, Vinícius? É o grau de alcance do objetivo. Tá? Então, a meta, vamos reforçar aqui, ó, é o grau de alcance do objetivo. Lógico, isso pode ser de forma quantitativa, aí em números, tá? Ou pode ser uma meta qualitativa, tá? Isso pode ser uma meta quantitativa ou qualitativa, não necessariamente numérica, que eu falei. Por isso que eu disse na questão anterior que a meta pode ser numeral, mas ela não necessariamente será um valor numérico, tá? Portanto, o item está errado aí, beleza? Vamos mais uma questão aí. Auditor de controle interno, CGN de uma pessoa, mesma prova. A duração do PPA é de 4 anos. Inicia-se no primeiro ano do mandato presidencial e encerra-se no último ano do mandato. Item falso. Vamos tomar como exemplo o novo PPA, tá? O PPA 2020-2023, tá? Então, olha só, vamos raciocinar comigo aqui o seguinte, tá? 2018, tá? Nós tivemos aqui o que em 2018? Eleições, né? Eleições, beleza? Aí nós temos 2019, tá? 2019. 2019, nós tivemos posse do presidente e, logicamente, primeiro ano do mandato, beleza? Aí nós temos 2020, 2021, 2022, 2023. 2022, nós teremos novamente eleições presidenciais e 2023, posse e primeiro ano do mandato. Né? Beleza. O PPA, ele começou a viger aqui, ó. Então, vigência do PPA. Do PPA. Então, o que eu tenho que levar para a prova? O PPA, ele tem vigência no segundo ano do mandato. Então, não é no primeiro, é no segundo. E vai até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, ele vai até o primeiro ano do mandato seguinte, do mandato subsequente. Então, veja que a vigência do PPA não se confunde com o mandato presidencial. Tá? Deixa eu apagar aqui para não fazer besteira para você. Tá? Então, esse daqui, ó, é o mandato. Tá? É o mandato presidencial. Então, veja, o PPA tem 4 anos porque o mandato é de 4 anos. Se o mandato mudar para 5, o PPA terá vigência de 5 anos. Se o PPA mudar para 6, se o mandato mudar para 6, o PPA também vai ter 6 anos. E veja que, apesar de ter o mesmo prazo de vigência, o PPA não se confunde com o mandato presidencial. Beleza? Portanto, o item aí está errado mesmo. Vamos para a próxima questão aí, ó. O PPA é estabelecido por lei de iniciativa do Poder Executivo. Questão fácil, né? Gabarito aí está errado, ok?
Mais uma aí, ó. Auditor CAGE, Rio Grande do Sul, 2018. Prova dificílima, tá? Prova muito boa para você treinar aí seus conhecimentos. As políticas públicas do governo federal são estabelecidas no PPA, um instrumento de planejamento estratégico das ações governamentais, cujo período de vigência aqui facilitou pra caramba pra gente, né? O PPA é prorrogável? Não, ele tem prazo de início, término e improrrogável. Nem precisaria ler, né? Prorrogável mais 4 anos em caso de reeleição? Não. O presidente reeleito vai elaborar um novo PPA para os próximos 4 anos. Coincide com os 4 anos do mandato? Não coincide com os 4 anos do mandato. Tem início no segundo ano de um mandato governamental e se encerra no final do primeiro ano do mandato seguinte. Esse é o nosso gabarito, tá? Fácil, fácil, fácil. Coincide com a vigência da LDO? Não, a LDO possui vigência, né, em regra, tá? De julho de X1 a dezembro de X2. Como assim, Vinícius? Vamos imaginar, né, que tudo ocorreu bem, que a LDO 2021, tá? LDO 2021. Ela entra em vigor em julho. Em julho de 2020 e vai até dezembro de 2021. Então, a vigência da LDO é mais de um exercício financeiro. Então, não há que se falar em coincidência com a LDO. O PPA tem uma vigência muito maior. Letra E. Está condicionado ao cumprimento das metas anteriores. Negativo. Então, é possível elaborar o PPA próximo PPA sem nem ter terminado o PPA anterior. Tem nada a ver o que essa questão está falando. Beleza? Mais uma aí. Oficial técnico de inteligência da ABIN. Obras públicas, somente, cuidado com essa palavra, tá? Em direito, e AFO é direito financeiro também, né? Geralmente a palavra somente quer dizer que a questão somente, tá? Então, muito provavelmente. Ó, obras públicas somente podem ser realizadas quanto às despesas de capital correspondentes a essa obra, beleza, é uma despesa de capital, estiverem previstas no PPA. Ao passo que as despesas correntes necessárias à manutenção predial podem ser realizadas ao final da obra, sem necessidade de inclusão no PPA. Calma aí. Tá? Então, o item aqui já está errado. Olha só. O que é que diz a Constituição? Você vai ler lá o artigo 167, parágrafo 1º. Tá? O que diz o artigo 167, parágrafo 1º? Ó, investimento, tá? Investimento, aqui você vai entender assim, como obras, software e material permanente, tá? Permanente, beleza? Obras, software e material permanente. Beleza? Então, obras, software e material permanente. Investimento cuja execução, a execução, né, do investimento. Então, a execução de uma obra, a execução de um desenvolvimento de um software, investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, somente se ultrapassar o exercício financeiro, deve, aí é um dever, a Constituição deixa claro que é um dever, deve constar no PPA ou lei que autorize a sua inclusão. Tá? Lei que autorize sua inclusão. Então, quando ele fala assim, obras públicas somente podem ser realizadas quando a despesa de capital
estiver prevista no PPA, isso está errado. Isso está errado. Por quê? Porque não é qualquer obra pública, é somente aquela que ultrapasse o exercício financeiro. Então já está errado. Aí ele fala, ao passo que as despesas correntes necessárias à manutenção predial podem ser realizadas ao final da obra sem necessidade de inclusão no PPA. Aqui nós temos a seguinte situação. A despesa de capital está no PPA, então a despesa decorrente do PPA, da despesa de capital, então, ou seja, a despesa de capital consta no PPA, então as despesas correntes decorrentes das despesas de capital também são incluídas no PPA. Então, a manutenção predial é uma despesa corrente, decorrente de uma obra pública, então também tem que estar no PPA. Então, cuidado com esse item aí, questão muito boa para você revisar muitos pontos, tá? Eu quero que você veja aqui que eu não incluí, tá? Eu procurei evitar aqui incluir no nosso curso aqui questões muito singelas. O que é questão singela? Copia e cola da Constituição. Não, eu quero desenvolver o seu raciocínio para o CESP. Então, se você responde uma questão copia e cola, você está bem. Se você responde questões que envolvem raciocínio, você está muito bem. E lógico, para responder uma questão dessa, você tem que conhecer o dispositivo constitucional. Então, aqui no curso eu estou procurando trazer questões mais, não é difíceis, mas melhores elaboradas. Questões mais que envolvem mais raciocínio do que decoreba. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão, ainda oficial de inteligência. Determinado ente público firmou contrato de prestação de serviço. Preste atenção que o contrato é o quê? Ele é de prestação de serviços com uma entidade privada, cujo prazo superior a um exercício financeiro. Com a referente situação, julgue o item. Se o referido contrato, é uma condição, se tiver investimentos anuais por parte do órgão público, então será necessário que os recursos para atender as despesas seguintes estejam contemplados no orçamento plurianual. Olha só, cuidado, tá? Cuidado. Vinícius, mas como assim? Orçamento plurianual, o que é isso? Gente, isso daqui o CESP considerou como plano plurianual. Agora é o seguinte, nós tivemos uma pequena atualização na Constituição Federal. Tá? E essa atualização você deve conhecer, tá bom? Olha só. Muito bem. Você teve aqui em setembro de 2019, você teve uma emenda constitucional que alterou o artigo 165 da Constituição Federal. E essa alteração previu a existência, não é que previu, mas voltou à lógica do orçamento plurianual, tá? O que seria isso, tá? É o seguinte, nós temos aqui a emenda constitucional 102, tá? Ela fez várias alterações que ele vai dizer especificamente lá no artigo 165, parágrafo 14. Tá? Que vai dizer lá para você que a União, a lei orçamentária da União poderá conter previsão de despesas para o exercício seguinte. Então, ó, despesas para exercício seguinte. No meu ponto de vista, isso inclusive é uma exceção ao princípio da anualidade. Tá? Então, ó, despesas para o exercício seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais. Então, se eu estou falando de investimento plurianual, eu posso ter no orçamento de um ano o recurso para as despesas do ano seguinte. Vale dizer o quê? Tá? Vale dizer o quê? Que, em regra, o orçamento ele contém despesas do exercício de referência, mas a Constituição trouxe essa possibilidade. Se eu tiver um investimento plurianual, a LOA de 2020 poderá incluir a despesa de 2021 e de 2022. Por exemplo, se o orçamento, se o investimento ele for de 2, 3 exercícios.
Então essa é uma mudança interessante que ainda não foi explorada em prova, não vi isso em prova ainda. É uma mudança de 2019, setembro de 2019, tá? Que ainda não foi cobrada em provas esse ano, ainda pode ser que seja cobrada em algum concurso atual, mas que você que está aqui fazendo esse curso comigo tem que já saber desde já. Tá? Vamos aguardar aí nas próximas provas do CESP se isso vai ser cobrado, e eu já adianto que no meu ponto de vista, isso caracteriza, fica claro que é mais uma exceção ao princípio da anualidade. A possibilidade da inclusão de despesas de exercícios seguintes do orçamento atual decorrentes de investimentos plurianuais. Isso aí, com certeza, a doutrina deve enveredar para esse lado, beleza? Gente, finalizando aqui o nosso primeiro bloco do nosso curso de questões, eu fico por aqui. Forte abraço, até daqui a pouco.